Olá, olá! Vamos começar mais uma live e hoje a gente vai conversar sobre como você pode aumentar o lucro no seu negócio. Antes de mais nada, a gente precisa entender que o lucro é consequência de um trabalho muito bem feito, extremamente focado no cliente. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, por quê? Porque o cliente é o centro de tudo. Ele é o cerne da nossa empresa. Se a gente atende ele bem, o lucro é consequência, tá? Mas do ponto de vista mais técnico, a gente precisa entender que o lucro é o resultado de uma equação bem simples, que é receitas menos despesa. O que seriam as receitas? A receita é tudo que entra, é todo o dinheiro que entra, são todas as vendas que você faz, é todo o faturamento da sua empresa. Isso é receita. E despesa é tudo que sai. São todos os gastos que você tem na sua empresa. E a gente pode elencar aí custos, investimentos, enfim, independente dessa nomenclatura mais técnica, despesa são todos os gastos que você tem no dia a dia do seu negócio. E o lucro, ele é exatamente o resultado dessa equação. Receita menos despesa. Tá? E por que é importante a gente entender isso? Porque a gente, tendo conhecimento dessas nomenclaturas, do que cada uma dessas coisas significam, a gente consegue tomar ações para, de fato, aumentar o nosso lucro, que é o tema da nossa live de hoje. Então, por exemplo, para que a gente consiga aumentar o nosso lucro, a gente pode fazer três coisas. Tá? Basicamente, que seria aumentar a receita, ou a gente pode diminuir as despesas, ou a gente pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Só que existem formas inteligentes de aumentar a receita e diminuir as despesas e formas não tão inteligentes assim. Tá? E eu quero começar explicando essas formas não tão inteligentes para que você observe isso no seu negócio e evite, se for o caso, tá? Por que eu falo evite? Porque cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Pode ser que em um momento essas formas não inteligentes realmente sejam necessárias no seu negócio, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode aumentar a receita de uma forma não tão inteligente assim? Eu diria que seria aumentar o preço do produto. A gente sabe que preço é posicionamento. Para se chegar ao preço, a gente tem que levar em consideração algumas variáveis. Não é simplesmente arbitrar o preço, colocar um preço ali e pronto. Não, a gente tem que levar em consideração algumas variáveis. E preço é posicionamento. Então a gente não pode simplesmente, sem fazer um estudo, sem considerar essas variáveis, aumentar o preço à torta e à direito, porque isso tem consequências. E é por isso que eu digo que talvez não seja tão inteligente assim, dependendo do momento em que a sua empresa está, dependendo do contexto em que ela está inserida, tá? Então, o que você tem que avaliar quando você decide simplesmente aumentar o preço dos seus produtos ou serviços para faturar mais? Você tem que pensar o seguinte: o seu cliente está disposto a pagar mais? Quando você aumenta o preço, você está naturalmente selecionando a sua base de clientes. E, consequentemente, muitas das pessoas que compravam antes de você vai deixar de comprar, porque aquele preço não está mais de acordo com a realidade dela. E será que esse aumento de preço compensa essa possível perda de clientes? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que você não aumente o preço simplesmente e acabe ficando no 0 a 0 ou até mesmo vendendo menos do que você vendia antes. É por isso que é preciso fazer toda uma pesquisa, toda uma consideração, vamos dizer assim, antes de simplesmente sair aumentando o preço, achando que vai aumentar o faturamento da sua empresa. Então, por isso que eu não considero essa uma estratégia
inteligente, dependendo do contexto e da situação da sua empresa, tá? Dependendo do momento em que ela se encontra, tá bom? Outra estratégia que eu acho também assim não tão inteligente agora para diminuir as despesas. Tem muita empresa que quando pensa em cortar custos, cortar despesas, pensa logo em demitir. Ah, vamos demitir, vamos reduzir o quadro de funcionários, porque a folha de pagamento está muito alta. Mas será que essa é uma decisão inteligente? Quando você demite, você está diminuindo a sua força de trabalho e pode ser que isso acabe diminuindo também a qualidade dos seus produtos e serviços. E pode ser que isso seja refletido lá na ponta, lá no cliente. Então, às vezes, demitir não é a forma mais inteligente de diminuir custos e despesas. Outra forma também, reduzir a qualidade. Tem muita empresa, e isso é muito comum, que quando pensa em reduzir custos e despesas, pensa, não, vamos comprar um produto de qualidade inferior, vamos comprar uma matéria-prima de qualidade inferior, vamos contratar uma mão de obra de qualidade inferior. Mas será que isso é inteligente? Será que no final das contas isso não vai impactar tanto assim a qualidade do seu produto ou do seu serviço a ponto de fazer com que você perca vendas? Então também não acho uma estratégia inteligente, tá? Outra estratégia que se utiliza muito por aí também é reduzir a quantidade, né? Hoje, de forma mais explícita, a gente vê isso muito abertamente no mercado, né? As empresas estão reduzindo cada vez mais a quantidade dos seus produtos, ao passo que ou elas mantêm o mesmo preço ou ainda aumentam. Então essa é uma estratégia para diminuir a quantidade de produto ali e reduzir os custos e despesas. Mas será também que essa é uma estratégia inteligente? Se o seu produto ou serviço tem um concorrente forte e o seu concorrente não está adotando essa estratégia, será que o teu cliente não vai preferir migrar para o seu concorrente? Então, também é uma estratégia que precisa ser avaliada se ela faz sentido para o seu negócio ou não, tá? Mas existem formas mais inteligentes de você reduzir custos e despesas. Por exemplo, você pode usar melhor os recursos, você pode melhorar a produtividade. Como é que você pode produzir mais com menos? Como é que você pode tornar o seu processo produtivo mais inteligente, a sua equipe mais capacitada a ponto de você conseguir produzir mais investindo cada vez menos? Outra forma também, encontrar fornecedores melhores, a preços mais competitivos para os seus produtos, para a sua matéria-prima. Outra forma, comprar em conjunto com outros empresários para que vocês possam comprar em quantidade e ganhar em escala, dividir frete. Eu já fiz muito isso na época da confecção. Comprava com outras lojistas, comprava tecido com outras lojistas e a gente conseguia comprar em quantidade, com isso o preço caía e a gente ainda dividia o custo do frete. Então são formas mais inteligentes que você tem de diminuir custos e despesas, tá? E são as formas que eu aconselho que você utilize aí no seu negócio. Mas como aumentar o faturamento de uma forma inteligente, já que a gente viu que simplesmente aumentar o preço, dependendo do contexto da sua empresa, pode não ser a melhor solução? Bem, pura e simplesmente, para aumentar o faturamento, a gente precisa o quê? A gente precisa vender mais. Ah, mas como vender mais? Vamos lá. Se a gente analisar que as vendas são uma combinação de 3 fatores, a gente consegue trabalhar esses fatores e automaticamente faturar mais, ou seja, vender mais. Então vamos lá. As vendas são uma combinação de fluxo de clientes, taxa de conversão e ticket médio. Ou seja, quando eu tenho um maior fluxo de clientes na minha loja, na minha empresa, no meu site, eu tenho a possibilidade de vender mais.
Quando eu aumento a minha taxa de conversão, eu também estou vendendo mais. Quando eu aumento o meu ticket médio, eu também estou vendendo mais. E no conjunto de tudo, a gente está faturando mais. Mas afinal de contas, o que é isso? O que são essas três coisas, né? O que é o fluxo de clientes, por exemplo? O fluxo de clientes nada mais é do que a quantidade de pessoas que entram em contato com o produto ou serviço, ou seja, que acessam a loja, que acessam a empresa, que acessam o site. Quanto maior o número de pessoas que entrar em contato com a sua empresa, que tiver acesso aos seus produtos e serviços, maior é a possibilidade de vendas, tá? E é aí que você tem que saber exatamente quantos clientes entraram na sua loja ou acessaram o seu site. Você tem esses números na ponta da língua? Você consegue mensurar isso ou você simplesmente nem faz ideia? O que é a taxa de conversão? A taxa de conversão nada mais é do que a quantidade desses clientes que acessaram a sua loja, a sua empresa, os seus produtos e serviços, o seu site e, de fato, efetuaram uma venda. Ou seja, são aqueles clientes que converteram em uma venda. Essa é a taxa de conversão. E a taxa de conversão é medida em percentual. Então a gente calcula quantos dos clientes que acessaram a tua empresa, os seus produtos e serviços, realmente efetivaram uma venda. Por exemplo, se no mês inteiro 100 pessoas acessaram a tua loja, para ficar mais simples aqui, vamos usar a loja como exemplo. Se 100 pessoas acessaram a sua loja, mas 10 compraram, você tem uma taxa de conversão de 10%. E o que é o ticket médio? O ticket médio nada mais é do que o valor médio gasto por cada cliente que efetuou uma compra na sua loja. E também é muito simples de se chegar a esse número. Basta que você pegue o valor vendido, o valor faturado de cada dia, ou semana, ou mês, não importa, você escolhe o período que você quer analisar, tá? E dividir pela quantidade de clientes que efetuaram uma compra. Então vamos lá. Vamos imaginar que em um dia você vendeu 5 mil reais para 20 clientes. O valor médio gasto por cada cliente é de 250 reais. Então é bem simples fazer essa conta, tá bom? E aí, entendendo tudo isso, a gente consegue tomar ações estratégicas para aumentar tanto o fluxo de clientes, a taxa de conversão e o ticket médio, tá certo? Mas vamos lá, como é que a gente faz então para aumentar cada uma dessas variáveis? Vamos lá. E antes de falarmos sobre aumentar, como é que a gente faz para aumentar cada uma dessas variáveis, eu preciso te perguntar, você sabe controlar o fluxo de clientes na sua empresa, na sua loja, no seu site? Se você não sabe, você precisa saber, porque se você não sabe a quantidade de clientes que acessam os seus produtos e serviços, você dificilmente vai conseguir tomar alguma ação para aumentar essa quantidade de clientes, tá? Então vamos lá, se você tem uma loja física, existem programas, existem softwares específicos para que você consiga fazer a contagem desses clientes que acessam a tua loja, que entram na sua loja, tá? Pode ser que, dependendo da realidade da sua empresa, o custo seja um tanto quanto alto. Mas é interessante você pesquisar, dar um Google aí, que você vai com certeza encontrar alguma opção mais em conta. Mas se mesmo assim essa não for uma opção viável para você no momento, você pode fazer isso manualmente. Como é que seria isso? Você colocaria uma pessoa na loja responsável por fazer esse controle das pessoas que entram, do fluxo de clientes na tua loja. Ah, Carol, mas se eu colocar uma pessoa exclusivamente para isso, vai ficar caro. E aí também pode ser que não compense.
Ok, é verdade. Mas você não vai colocar uma pessoa exclusivamente para isso. Vamos supor que você consiga colocar ali um vendedor, ou então você consegue fazer essa medição em alguns horários específicos do dia, ou por um período da semana, ou por um período de tempo. Não, eu quero fazer essa conta durante todo esse mês. E aí você coloca alguém responsável que talvez possa até dividir alguma outra tarefa para baratear esse custo. E aí você tira uma média, você consegue ter uma média, não vai ser uma contagem tão específica quanto se você colocasse um programa de monitoramento, mas você consegue ter uma média e isso já ajuda bastante, tá? Agora, se você tem um site, se a sua loja é uma loja online, com certeza a sua plataforma de e-commerce te fornece essa informação. Então é importante que você corra atrás dessa informação se você ainda não tem, tá bom? Mas vamos lá, já que a gente já falou desse cálculo do fluxo de clientes, como é que a gente faz de fato para aumentá-lo? Existem algumas estratégias que a gente pode utilizar e você vai colocar em prática e de acordo com a realidade da sua empresa. Mas a primeira não tem para onde correr, a gente precisa trabalhar o marketing da empresa. Tá? Ou seja, você precisa divulgar mais. Como você vai fazer com que as pessoas cheguem até a sua loja se você não divulga? Se ela não sabe que a tua loja existe, que a tua empresa existe, ela nunca vai te procurar. Então, isso tem que partir de você. Você precisa trabalhar o marketing da sua empresa e divulgar cada vez mais, tá? Se você utiliza ainda mídia tradicional, e ainda tem muita empresa que utiliza, tá? Não, tem muita gente que fala, mídia tradicional já caiu em desuso. Não, não é bem assim, tá bom? Isso depende muito da realidade, do contexto em que a sua empresa está inserida e até do seu mercado também, tá bom? A grande verdade é que você tem que ir onde seu cliente está, seja de forma tradicional ou seja pela mídia tradicional ou pela mídia online, tá bom? Se pela mídia tradicional, você pode usar televisão, rádio, jornal, panfletos, outdoor. Ah, Carol, anunciar em televisão não está... Não faz parte da realidade do meu negócio. Ok, você pode fazer panfletagem, você pode talvez anunciar em outdoor, ok? Você pode talvez anunciar em rádio local. Então, você precisa pesquisar e avaliar o custo-benefício disso. Mídia online. Eu particularmente prefiro, tá? Não vou aqui tirar a mídia tradicional de contexto, porque ela ainda funciona sim. Mas por que eu prefiro a mídia online? Porque hoje, se você souber trabalhar com isso, se tornou uma ferramenta muito mais acessível para você fazer com que os seus produtos e serviços cheguem até os seus clientes. Então vamos lá. Mídia online, presença em redes sociais, parcerias com influenciadores digitais. Ah, Carol, influenciador digital também é muito caro. Não. Se você for escolher um influenciador bombadão com não sei quantos mil ou milhões de seguidores, realmente custa caro. Mas com certeza, na sua cidade existem pequenos influenciadores que trazem resultado e que têm um preço mais acessível. Você precisa pesquisar, tá bom? Então, essa sim é uma possibilidade, tá bom? Tráfego orgânico, que como eu falei, é quando você mantém a sua presença nas redes sociais de forma orgânica, e o próprio tráfego pago, que é quando você anuncia nas redes sociais, no próprio Google, para fazer com que mais pessoas cheguem até os seus produtos e serviços, tá? Então, essa é a primeira opção para que você consiga trazer mais clientes para o seu negócio. Outra opção, tornar o produto ou serviço mais atraente, mais atrativo, assim como a sua loja. Se você não tem um produto ou serviço atrativo que chama a atenção do cliente, que realmente atenda às necessidades do cliente, ele não tem por que ir até a sua loja nem comprar de você. Tá? Então você precisa tornar, por exemplo, a sua vitrine convidativa, se você trabalha com
enfim, com loja física. Então, tornar tanto o seu produto e serviço quanto a apresentação da sua loja, a experiência da sua loja, a vitrine mais atrativa para que o cliente olhe, né, e se sinta atraído a entrar na sua loja. E para aumentar a taxa de conversão, o que a gente pode fazer? A gente precisa investir em atendimento de qualidade, tá? Você conseguiu atrair o cliente para dentro da sua loja. Agora ele chegou lá, ele vai ser atendido. O atendimento precisa ser excelente. Ele precisa chegar até a loja e encontrar um atendimento que o faça sentir à vontade, mas que o faça comprar ao mesmo tempo. Outra coisa, investir em qualidade. A gente falou em tornar os produtos e serviços mais atrativos. Não só mais atrativos, mas investir em qualidade, tá? Produzir ou fornecer para os teus clientes produtos realmente bons que resolvam os problemas e as dores deles. Outro ponto, investir no treinamento da equipe de vendas, que tem tudo a ver aqui com melhorar o atendimento que a gente falou, tá? Outro ponto muito importante, trabalhar a disponibilidade dos produtos e serviços. Gente, eu vejo muito empreendedor, muita empresa pecando nesse negócio. Às vezes investe ali em divulgar mais determinado produto. E aí o cliente vem, né? Ele acessa a loja e aí quando ele chega não tem. Não tem aquele produto, acabou ou enfim. Ou seja, não é feita uma gestão de estoque adequada. E aí eu vejo muita empresa deixando de vender, deixando de faturar mais, simplesmente porque não geriu o estoque adequadamente. Ou até mesmo porque utilizou uma estratégia errada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma sorveteria aqui na cidade, e a gente, Vinícius e eu, um dia fomos lá conhecer, e aí a gente gostou muito de um determinado sabor de um sorvete. E a gente é assim, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente volta nos lugares, restaurantes, enfim, para comer aquela determinada coisa. E tem muito cliente que é assim. Ele vai acessar a tua loja, o teu restaurante, enfim, não importa o que seja. Às vezes por causa de um único produto que ele quer. E aí, nós voltamos a essa sorveteria várias vezes e toda vez que a gente chegava lá, não tinha o sabor que a gente queria. Ah, hoje não tem. Ah, hoje não tem. Tá, mas e aí? Quando vai ter? Ah, a gente não sabe exatamente quando que vai ser colocado no cardápio. Para isso tem que olhar no Instagram, porque a gente anuncia lá qual vai ser o cardápio do dia, quais serão os sabores do dia, e aí você vem. Gente, pelo amor... Eu ainda me surpreendo com atitudes desse tipo. E aí a gente entra, inclusive, num outro ponto, que é oferecer facilidades. Se a gente dificulta, né, o cliente até mesmo de saber quando é que vai estar disponível tal produto que ele quer da tua loja, você acha que ele vai voltar? Às vezes até volta, até o dia que ele vai desistir de você. E foi exatamente o que aconteceu. A gente pensou assim, mas peraí, a gente tem que entrar no Instagram para ver qual vai ser o produto, os sabores do dia, para voltar no dia certo e comprar. E vou te dizer, viu? A gente ainda fez isso. Mas chegava lá no Instagram, cadê que encontrava as informações dos sabores do dia? Não tinha. E ainda voltamos outras vezes e nunca tinha o produto, nunca tinha o sabor que a gente queria, sabe? Então, para mim é uma estratégia completamente errada, uma estratégia completamente equivocada. Porque se o cliente gostou daquilo, ele quer ter a certeza de que ele vai voltar ali e ele vai ter aquilo de novo para ele comprar. Então não utilize esse tipo de estratégia e nem deixe o seu estoque sem ser controlado corretamente a ponto de faltar os produtos quando os clientes forem procurar, tá bom? Isso atrapalha demais a taxa de conversão aí na sua loja, na sua empresa. E aí, como eu falei, o outro ponto é investir em facilidades. Tem que ser fácil para o cliente acessar a tua loja e comprar de você.
Quanto mais simples esse caminho que o cliente tem que percorrer, melhor. E tem empresa que dificulta isso. Eu vou dar outro exemplo. Tem uma outra loja aqui, tá? E não é uma loja local, é uma loja nacional, tá? É uma rede nacional. É uma loja de brinquedos infantis. E toda vez que a gente vai lá, né, a gente não tem filho, mas às vezes a gente quer comprar um presente para o filho de um amigo, enfim. E aí quando a gente vai lá, chega o vendedor, atende a gente muito bem e tudo mais, ajuda aquela coisa toda. Aí beleza, a gente escolhe e aí chega o momento de pagar. Aí o vendedor fala assim, porque a gente acha que, né, que é o vendedor que vai ali tirar o pedido pra gente, pronto. Aí o vendedor fala assim, não, você vai pagar agora, né? Agora você vai se dirigir a tal lugar, naquele balcão, assim, assim, assado, e vai efetuar o pagamento. Aí, ok, tá bom, vamos lá, né? Aí a gente vai e efetua o pagamento. Quando a gente acha que vai receber o produto, o brinquedo que a gente comprou, aí a pessoa do caixa fala, agora você vai em tal lugar, no balcão, assim, assim, assado, e você vai retirar o produto. Gente, eu não sei vocês, mas eu já fico logo, né, olhando assim pro atendente, que muito provavelmente não é culpa dele, né? Porque tem alguém acima dele que toma essas decisões estratégicas, mas, enfim, né, eu como cliente eu fico assim, peraí, né, eu já fui atendida por um vendedor, depois eu tive que ir para outro lugar para pagar, agora eu tenho que ir para outro lugar para pegar a mercadoria, eu nem pedi para embrulhar para presente nem nada, eu só quero pegar. Entende? Então, o cliente compra, mas a próxima vez que ele precisar comprar, ele vai falar assim, eu vou ter que ir lá ter essa mão de obra de novo? E aí você dificulta o aumento da taxa de conversão do seu negócio. Então, palavra de ordem é facilidade, é facilitar cada processo do teu cliente, tudo que ele tem que fazer para acessar a tua loja, para comprar de você, enfim, facilidade, tá? E aí, vamos lá, vamos avançar. Como é que a gente faz para aumentar o ticket médio? A gente já falou como é que a gente faz para aumentar o fluxo de clientes, para trazer mais clientes. A gente já falou sobre como aumentar a taxa de conversão. Como é que a gente faz para aumentar o ticket médio? Tem muitas coisas aqui em comum com o que a gente falou no tópico de aumentar a taxa de conversão, que é investir em atendimento, investir em treinamento, tá? Investir em produtos e serviços de qualidade que resolvam os problemas do cliente. Com isso você trabalha tanto o aumento da taxa de conversão quanto o ticket médio, tá? Tanto o aumento do ticket médio. A variedade de produtos, isso aqui é extremamente importante na hora de trabalhar o aumento do ticket médio. Como eu falei para vocês, tem muito cliente, tem muito consumidor que ele vai até a tua loja porque ele quer consumir determinado produto. Ele foi ali porque ele já queria aquele produto específico. Mas pode ser que se ele se deparar com outras opções, pode ser que ele leve outros produtos. E às vezes a gente se depara com lojas, com empresas que não têm variedade de produtos. Isso não significa que você vai colocar ali 300 milhões de produtos. Eu já vi, inclusive, vou citar aqui um exemplo, lanchonete. Um cardápio gigantesco, que mais dificulta a decisão do cliente do que tudo. Então, nem 8 nem 80, né? Também a gente precisa encontrar o equilíbrio, mas você precisa investir em variedade de produtos, tá? Outra coisa também, que é muito importante, ajuda muito a aumentar o ticket médio, é promoções, fazer promoções com produtos que podem ser complementares ou não. Por exemplo, você pode fazer assim, promoções do tipo, leve 2 produtos e ganhe X% de desconto no produto X. Aqui você pode trabalhar produtos iguais, tá? A pessoa quer levar 3 produtos iguais e aí ela tem essa vantagem quando ela compra o terceiro produto.
Outra opção também de promoção que você pode fazer para aumentar o ticket médio, seguindo essa lógica. Leve o produto A e ganhe X% de desconto no produto B. Aqui você pode trabalhar o mesmo tipo de produto ou produtos complementares. Por exemplo, o que são produtos complementares? O shampoo e o condicionador, o pão e a margarina, a carne e o churrasco, por exemplo, tá? Compre o shampoo e ganhe X% de desconto no condicionador. Aí vai, opa, peraí, gostei. Porque eu já gostaria mesmo de levar o shampoo e o condicionador junto com essa promoção, então aí é que eu vou levar mesmo. Tá? Então são promoções que trabalham com muita eficiência o aumento do ticket médio, ou seja, fazem com que o cliente compre mais produtos de você, gaste mais e aí você vai faturar mais, tá bom? Outra coisa também que é indispensável para aumentar ticket médio, trabalhar a disposição de produtos complementares. Falei aqui o que são produtos complementares. Por exemplo, você vai vender a fralda, coloca o lenço umedecido perto. Você vai vender a carne, coloca o churrasco ali, você vai vender a carne, coloca o carvão ali perto, né? Disponível perto do cliente, porque ele, peraí, tem que levar o carvão. Então, trabalhar essa disponibilidade, a disposição, como você vai arrumar na tua loja esses produtos complementares, tá? Outra coisa também é oferecer, ou seja, isso tem muito a ver com o treinamento dos seus vendedores, tá? E com o atendimento, treinar os seus vendedores para que eles ofereçam. O cliente chegou ali querendo um produto específico, oferece mais uma coisa, entende? O cliente chegou para comprar um sapato. Você não quer levar uma bolsa para combinar? Vamos olhar os cintos, entendeu? Então, oferecer, tá? A gente precisa oferecer, porque isso faz com que o cliente compre mais também. E investir em novidades, tá? Que segue o mesmo princípio que a gente falou da variedade de produtos, mas agora tratando de novidades. O cliente chega na tua loja, às vezes, querendo comprar um produto específico que ele viu, e aí você já tem outro para oferecer, né? Um mais atual, de fato uma novidade para ele, e ele olha, eu vou levar também. Isso aumenta o ticket médio. Então, se a gente conseguir entender que trabalhando o fluxo de clientes no nosso negócio, trabalhando a taxa de conversão, trabalhando o ticket médio e conseguindo aumentar essas três variáveis, a gente necessariamente aumenta o faturamento da nossa empresa. E se a gente consegue aumentar o faturamento e manter as despesas no mesmo patamar ou subir apenas um pouquinho essas despesas, à medida que a gente aumenta, a gente vai tendo cada vez mais lucro. Então são os 3 pontos que eu considero mais importantes para que de fato você consiga aumentar as vendas do seu negócio e, consequentemente, aumentar o lucro da sua empresa.